Graça e paz, meus irmãos. Vamos ler a palavra de Deus, a qual se encontra em Mateus capítulo 15, no versículo de número 31, que diz assim: Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus, ele é semelhante ao grão de mostarda, que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Essa parábola do grão de mostarda, ela é muito interessante, meus irmãos. Ela mostra a desenvoltura do reino de Deus desde os dias de Jesus até os últimos dias, até os dias finais. Ou seja, mostra toda a história do cristianismo. No início, o reino dos céus era semelhante ao grão de mostarda. Realmente, o grão de mostarda, ele é uma das sementes mais insignificantes. Se você deixar cair, por exemplo, uma semente de grão de mostarda no chão, jamais você vai encontrar ela. Ela é muito pequenininha. Assim começou o reino de Deus aqui na terra. Começou ali com 12 discípulos, né? Depois, 120 crentes estavam reunidos no cenáculo ali, no dia de Pentecoste. Aí veio a primeira pregação de Pedro, quase 3.000 almas. Depois, a segunda pregação de Pedro, quase 5.000 almas. E aí cresceu, se tornou uma grande árvore. O cristianismo, ele é uma grande árvore hoje nos últimos dias. O qual é realmente a menor de todas as sementes. No início, realmente, a igreja era muito pequena, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma grande árvore. Então a igreja, o cristianismo em si, ele se tornou uma grande árvore. Até aí não há problema nenhum o cristianismo ter crescido, ter chegado às outras nações, ter chegado até aqui o Brasil e outras nações. Não há problema nenhum. O maior problema aqui agora é essa parte aqui. E faz-se uma árvore de sorte que vem as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Este é o problema. Essas aves do céu aqui que se aninham no gaio do cristianismo, que se aninhou no cristianismo. O cristianismo se tornou uma grande árvore, mas veio tudo quanto é bagaceira e se aninhou no cristianismo. Essa teologia da prosperidade foi a maior bagaceira que se iniciou no meio da igreja. No início era uma igreja simples. Era a igreja do grão de mostarda, uma igreja simples. A igreja cresceu, tudo bem, até aí tudo bem. O problema é essa babuzeira que se aninhou, meus irmãos, no meio da igreja. Hoje existe tanta babuzeira porque o povo não lê Bíblia. O povo não come Bíblia, o povo não alimenta de Bíblia. É tanta coisa, meus irmãos. É unção do helicóptero, é unção do riso, é unção do caicai, é tijolo ungido, é reteté. É tanta babuzeira. É rosa ungida, sal ungido. Essas bagaceiras de heresia que veio e aninhou-se no cristianismo. Está aninhado na árvore. Essa árvore representa o cristianismo, o pé de mostarda, que cresceu. Está muito grande esse pé de mostarda hoje. No início era pequenininho, como a semente da mostarda. Mas cresceu e veio tudo quanto é lambança, tudo quanto é bagaceira, tudo quanto é tipo de heresia que está arranchado hoje, está aninhado nas gaiadas do cristianismo. É tanta heresia, meus irmãos, é tanta coisa que surge. Todos os dias surgem heresias novas e se arrancham no seio da igreja. É tanta inovações. E Paulo fala em Gálatas 1, versículo 8, ainda que um outro anjo pregue um outro evangelho, além do que eu tenho pregado, seja anátema, quer dizer, maldito. Então tem muita maldição hoje, meus amados irmãos, infiltrado no meio do cristianismo. Tem muita coisa
que está infiltrado no meio da igreja, que não tem nenhum respaldo bíblico, que não tem nenhuma base bíblica, que não tem nenhuma base teológica, que não tem nenhuma base exegésica, não tem nenhuma base escatológica, está arranchado no meio do cristianismo. Está aninhado nas galhadas do cristianismo. Hoje falta ensinamento. A igreja hoje, ela tem deixado a desejar. A igreja hoje, ela deixou de ensinar o evangelho bíblico. Ela deixou de ensinar o cristianismo bíblico. E está aceitando tudo quanto é lambança, tudo quanto é bagaceira vir e aninhar-se na gaiada desta árvore. Tudo quanto é tipo de árvore, de rapina, de imundícia, tem se aninhado no seio da igreja nesses últimos dias. E são características dos últimos dias. O próprio Paulo diz que nos últimos dias muitos dariam ouvidos à doutrina de demônio e a espírito enganadores. Isso tem se aninhado no meio da igreja. Doutrinas de demônio, bagaceira, lambança, tem se aninhado no seio da igreja. Meus irmãos, nós estamos vivendo nos últimos dias. Coisas que não tem nenhuma coerência, que não tem nenhuma base bíblica. A gente tem visto, sido infiltrado na igreja. É tanta coisa que eles criam extras bíblicas. Coisas que não estão nas escrituras, que tem se aninhado no seio da igreja. E nós precisamos de combater. Onde estão os pregadores para combater isso? Onde estão os exegetas? Onde estão os teólogos, os eruditos, para combater essas heresias que têm se infiltrado no seio da igreja? Que têm aninhado no seio da igreja? Têm perturbado pessoas, têm levado neófitos à perdição. Têm enganado aqueles que não entendem de escritura. Têm enganado aqueles que não entendem de escatologia. Tem enganado aqueles que não entendem de hermenêutica, que não entendem de grego, de hebraico, do nome de Jesus. Então está essa confusão tremenda aí, meus irmãos. Tudo se aninhando no seio da igreja. Deixaram a simplicidade do evangelho. O plano de salvação ele é simples. Mas os homens deixaram a simplicidade do evangelho e colocaram essas inovações. Aninharam todo esse tipo de ave de rapina no seio da igreja. Então essa parábola aqui do grão de mostarda é uma realidade nos últimos dias. O problema não foi crescer, a árvore cresceu. O cristianismo cresceu. Isso representa toda a história do cristianismo, a grande árvore. O problema é essas coisas, essas lambanças que aninhou no seio da igreja. É tanta coisa, meus irmãos. É tanta coisa. É unção para todo lado. É o culto do caicai, é a unção do helicóptero. É pessoas rodopiando, pessoas urrando, gritando, berrando dentro das igrejas. Meu Deus. Que situação que chegou, meus amados irmãos. E nós temos que combater isso. Nós temos que defender o verdadeiro e genuíno evangelho. Evangelho é coisa séria. O evangelho genuíno, o evangelho bíblico, o evangelho cristocêntrico, nós temos que combater, meus irmãos. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a todos, que Deus nos dê a graça, nos dê a vitória e nos ajude nesses dias de tanta heresia. Estamos vivendo nos últimos dias da igreja na terra. Muitas heresias, meus irmãos, muitos combates contra a verdade, muitos combatentes, muitos que estão sendo levantados pelo próprio inimigo para combater a verdade. Eles se dizem cristãos, mas estão combatendo a verdade nesses últimos dias. Onde estão os pregadores da verdade? Onde estão? Meu irmão, é hora de Deus levantar você como baluarte. Deus quer te levantar como Jean Rus. Deus quer te levantar como Savonarola, Policarpo, para combater essas heresias no seio do cristianismo. Essas heresias que está aninhada, que está arranchada na gaiada do cristianismo. Vamos combater isso, meus irmãos. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém.